Você sabe o que são reações desproporcionais? Sabe como evitá-las, o que as desencadeia e as possíveis consequências de cada uma delas? Hoje falaremos de casos delicados da natureza humana, onde piadas de humor mórbido faz com que pessoas sofram devido à insensibilidade à dor alheia. Pessoas que são expostas ao ridículo e muitas vezes suscitando ataques de fúria. Fique conosco até o final deste vídeo e vai entender um pouco mais sobre estas coisas. Me chamo Sol Pereira e o assunto de hoje é o que te impede de controlar as reações desproporcionais. Mas antes que passemos para a vinheta e que comecemos o assunto, peço que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e ainda, por favor, deixe seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos e com suas redes sociais, ok? E se for possível, deixe comentários também para sabermos se o tema está de agrado e também vocês podem deixar sugestões. Então, vamos para a vinheta e em seguida para o assunto de hoje. Casos delicados da natureza humana, onde o humor mórbido faz graça da dor do outro e os expõe ao ridículo. E o que é moralmente mais grave é que estas pessoas têm tempo de planejar, planejam as consequências, planejam o ato em si e planejam como elas vão se destacar por conta de humilhar o outro. No melhor dos resultados, a pessoa em questão planejaria tudo para que a plateia, o marido e a vítima, que estavam sendo expostas, ririam da situação. E esta era a melhor situação que o tal apresentador poderia imaginar. Do outro lado, existia a impulsividade de Will Smith. Então vocês já sabem do que eu estou falando. Que tentando, pelo seu amor pela família, pelo amor pela sua esposa e por se sentir desconfortável pelo desconforto dela, por isso ele foi levado ao descontrole e à agressão. Enquanto nós, do nosso lado, somos obrigados a condená-lo pela sua atitude de agredir fisicamente uma outra pessoa, mas também desenvolvemos uma empatia por ele, porque quem de nós não passou por um momento em que perdeu o controle por estar estressado ou por ter sido ofendido? Name out your fucking mouth! I'm going to, okay? Ou ainda para defender a pessoa que amamos. Algumas coisas nos humilham e nos constrangem. E eu te pergunto, se alguém nos ataca, temos que atacar de volta? Será mesmo que todas as vezes que alguém nos ataca, precisamos atacar, demonstrar o nosso descontrole e esquecer o nosso alter ego que controla as nossas reações não tão amistosas assim? O que fazer nessas situações, quando fazemos coisas inexplicáveis até para nós mesmos? Perder o controle e reagir de forma impulsiva e emocional fere a nossa alma, fere a nossa dignidade e nos deixa com a sensação de que fracassamos e de que não vamos conseguir controlar nunca mais as nossas próprias ações. E não duvide que essas explosões sempre nos expõem publicamente. E tudo isso porque cada um de nós tem um ponto limite. Limite esse que não é uma coisa pré-determinada, que é uma coisa organizada ou uma coisa que já vem formatada em você. Ela é determinada pelas circunstâncias, pela forma que você está se sentindo naquele momento e o que foi dito, como foi dito e como você recebeu aquelas palavras. O que realmente faz com que você tenha pontos de explosão e se descontrole são realmente fatos que você não consegue explicar ou prever. E mesmo que elas não saibam,
em um momento elas perceberão que tomaram atitudes desproporcionais a algumas situações e outras vão perceber que violaram o direito alheio. E muitas vezes, se o motivo é pequeno, por incrível que pareça, ele funciona como uma gota d'água. Provavelmente o copo estava no limite, no limiar de transbordar, e a gota d'água foi uma palavra maldita, mal falada, mal expressada. Ao invés de criticarmos, apoiarmos ou darmos nossas próprias soluções para as situações alheias, deveríamos olhar cada situação que acontece com o outro, como entre Chris Rock e Will Smith, com a jovem lá em Goiânia, com o casal no aeroporto que quebrou o balcão do atendimento, e que essas pessoas que atacaram as outras, a da escola, porque se sentiu ofendida com um comentário da vítima no dia anterior, a do apresentador que certamente planejou com seu script, e do casal que não planejou aquele ataque de fúria, mas ele se planejou para a viagem, que não aconteceu ou que atrasou, e aí eles se descontrolaram. Mas, como disse Leandro Carnal em uma entrevista no ano de 2019, ele comentou que quando ele começou a se tornar público, ele planejou ou pensou que ele não seria atacado, que não receberia críticas negativas, porque ele era um defensor do Estado Democrático de Direito, ele defendia o bem e defende, ele fala sobre coisas boas, ele é uma pessoa tranquila, calma, complacente, organizada, um escritor, um professor, um filósofo. Então, ele tinha a ilusão de que não seria criticado, mas com o tempo ele percebeu que todos nós, até o mais equilibrado e sensato, sempre ofenderá o outro com as suas palavras ou atitudes, porque sempre haverá alguém com atitude ou pensamento antagônico, diferente. Muitas vezes nossas reações não têm relação com o que foi dito ou o que foi feito. Muitas vezes elas são consequência do que estava na nossa mente quando a situação aconteceu. E essas nossas reações podem levar à criminalização. E não funciona como se consertar uma coisa quebrada ou se catar os cacos de um prato que você deixou cair. Muitas vezes o que você faz tem consequências que você não imagina. Podem ter consequências para a sua carreira, para a sua vida familiar, para a sua vida profissional e até para a sua reputação. E fique ciente que todas as vezes que você ou alguém começar a brilhar, certamente chamará a atenção dos outros, e isso atrairá comentários positivos ou negativos. Portanto, se você não sabe o que fazer, ou se você não sabe como controlar a sua ira, a sua raiva, ou aquele desejo de fazer com que o outro perca o controle, lembre de buscar o autocontrole não só para as nossas reações diante dos fatos e palavras, mas também controlarmos o que dizemos e fazemos com as outras pessoas. Tenham um ótimo dia e uma ótima semana.